Então, sejam muito bem-vindos quem já entrou aí na live. E nós, vamos em breve responder também algumas perguntas, comentários. Carol, bem-vinda. Obrigada, é um prazer receber esse convite de vocês, esse trabalho tão importante, né? De falar aí sobre as pessoas de um tema tão essencial como a depressão. Verdade, muito bom, Carol. Desejar Amanda entrou também. Bem-vinda, Amanda. Então, pessoal, nós vamos iniciar daqui a pouquinho, então, né? Na verdade, já vamos iniciando, porque como a Carol disse, é um tema muito importante, não podemos perder tempo. E para isso, né, quero já convidar você que já está aí de início, né, nos assistindo, Maria Emília, Lila Diniz, sejam muito bem-vindas. Para você que já está aí nesse início, nesse tempo já iniciando com a gente, convido você a ficar até o final dessa live, né? Se caso você tiver alguma dúvida, você pode enviar aí para nós nos comentários. Caso você tenha algum comentário, dúvida, alguma situação de dentro da sua casa que você queira compartilhar conosco, pode colocar aí nos comentários, que na medida do possível nós vamos respondendo aqui durante a live. Caso não dê para a gente responder, né, a nossa comunidade se compromete também a responder para você depois no individual, né? A gente passa para a Carol também nos ajuda a responder, tá bom? Então, mais Ótimo. uma vez, bem-vinda a todos. Ana Cláudia Ribeiro também está entrando aí, muito bem-vinda. E, Carol, vamos iniciar então, né? Vamos rezar esse Vinde Espírito Santo, já acreditando mesmo que o Espírito Santo de Deus possa usar de você nessa noite, usar de mim, Amém. né? Para chegar no coração das pessoas. E já aproveitando a oportunidade, quero colocar também nessa oração todas as pessoas que sofrem de depressão, né? Nós vamos falar um pouquinho do tema, mas sabemos que é um tema muito difícil de lidar, tanto para quem tem Sim. quanto para quem convive, né? Então, já colocar, né? Todas as pessoas que sofrem de depressão, todas as pessoas que convivem com alguém que tem depressão e não sabe muito bem o que fazer, como ajudar. Então, essa live é para você também e queremos colocar também à sua disposição, mais uma vez, os canais, tá? Então, bem-vindo, Daniel, meu primo, chegando também, Alejandra. Sejam todos muito bem-vindos. Então, iniciemos, então, essa nossa live. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os Enchei os corações dos corações dos vossos vossos fiéis fiéis e e acendei acendei neles o neles o fogo do fogo vosso do amor. vosso amor. Enviai o vosso Enviai o vosso Espírito Espírito, e tudo e tudo será será criado. criado, e Renovareis a renovareis a face da face terra. da terra. Oremos. Oremos, Deus que Deus, que instruíste os instruístes corações dos os vossos vossos fiéis, fiéis com a luz do com a luz do Espírito Espírito Santo, Santo, fazer que fazei que apreciemos apreciemos retamente retamente todas as todas as coisas, coisas segundo o segundo o mesmo mesmo Espírito, Espírito e gozemos e sempre gozemos da sua sempre da sua consolação, consolação por por Cristo Cristo Senhor nosso. Senhor nosso. Amém. Amém. Estamos reunidos com a glória de Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Pessoal, então, mais uma vez, bem-vindos para quem está chegando. Fernanda, Lidiane, muito bem-vindos. E hoje vamos falar, então, de um tema muito interessante. Interessante no sentido de que sempre a gente conhece alguém, né? Que de alguma forma tem algum sintoma depressivo, alguém que já passou por essa situação, ou alguém da nossa família, alguém da nossa casa. Então, Carol, eu queria iniciar nosso bate-papo, né? Nessa uma hora Uhum. que vamos estar falando sobre depressão. Queria que você falasse um pouquinho da importância de abordarmos esse assunto nos tempos de hoje. Né? Por que que isso Ótimo. hoje é tão importante? Época de pandemia, isolamento social, né?
Por que é importante a gente falar sobre isso, Carol? Ótimo. Bom, primeiro eu quero cumprimentar, né, as pessoas que estão participando aí com a gente. Boa noite, muito bem-vindo para esse momento tão importante que essa conversa, né, cá entre nós. Achei super legal o nome desse projeto, uma conversa entre psicólogos e uma conversa muito essencial para o nosso tempo. Primeiro eu quero me apresentar, o meu nome é Carol, né, Tavares, eu trabalho aqui na cidade de Varginha como psicóloga e também como professora. Tem um trabalho que eu faço também no Instagram, depois no final eu deixo ele aí para vocês, trazendo e levando essas informações da psicologia de uma forma mais acessível para a população. Bom, por que falar desse tema, né? Quando eu recebi o convite de vocês, carinhosamente eu aceitei e achei esse tema super pertinente. Nós sabemos que a Organização Mundial da Saúde trouxe um dado para nós, né? Pesquisas que eles fazem, enfim, tudo muito bem organizado e detalhado, que a cada 40 segundos uma pessoa morre devido à questão do suicídio, né? Ela comete suicídio e atenta contra a própria vida. Pensando nisso, são mais de 800 mil pessoas no ano que morrem devido a isso. Então, a gente não tem jeito, né, Elaine, da gente fechar os olhos para isso e falar assim, não, tá tudo bem, não, isso é mimimi, não, isso é frescura, isso é falta de Deus, essa pessoa não tem fé. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos é de informação. Às vezes eu falo assim que a gente peca por ignorância no sentido de não saber aquela informação. Então eu acho assim, é de extrema importância a gente compreender o que é, quais são os sintomas, entender o porquê isso, né? Por que a pessoa é acometida aí pela depressão. Então, assim, a gente tem uma hora, mas isso aqui dá um longo período de conversa, né? Então é muito importante que a gente entenda aí a relevância desse tema. Igual você mencionou inicialmente, às vezes a pessoa que está nos acompanhando passou por isso, ou está vivenciando essa situação, ou conhece alguém que está passando por isso. Então, quanto mais a gente puder se informar e difundir essas informações, mais positivo é aí para a nossa comunidade, para a nossa sociedade como um todo. Verdade, Carol. E assim, ouvindo esses dados, né, é muito triste pensar nisso, né? Muito. 800 mil pessoas, né? Hoje a gente vive aí uma situação de pandemia que nos assusta tanto, né? Brasil chegando aí, passando a marca dos 70 mil, e nós pensarmos aí num dado de, né, de quantas pessoas em suicídio por talvez não ter parado um pouco, entendido, compreendido o que acontecia dentro de si, né? Sim. Ou buscado uma ajuda, vamos falar disso também. Sim. E é importante quando você ressalta, porque hoje o que eu vejo muito das pessoas que me procuram é a seguinte situação, exatamente isso. Então, o fulano tá com frescura, fulano tá com mimimi, o fulano não quer reagir, entregou, enfim. Então, às vezes, a depressão ainda é tida como isso, né? Sim. Mas a gente também vê o contrário, né? De, às vezes, a pessoa passou por um momento de tristeza e já fala, tô com depressão, às vezes já recorre a um psiquiatra e toma medicamento e assim vai. Então, para a gente iniciar aí também esse nosso bate-papo, vamos tentar classificar um pouquinho se tem diferença entre depressão, tristeza, ou algo ali que essa semana não estou muito bem, né? Essa oscilação de humor. Como que é isso, né? É um mito, é uma verdade que depressão é diferente de tristeza? É super verdade, né? A tristeza, gente, é normal. Eu fico triste, a Elaine fica triste, vocês que estão nos acompanhando agora ficam tristes. Nós não estamos felizes o tempo todo. Às vezes eu fico triste porque eu tive, de repente, um desentendimento com um amigo, ou às vezes eu fico triste porque eu não consegui alcançar uma meta que eu estabeleci para mim naquela semana. Então a tristeza, ela é uma emoção normal. Só que o que a gente precisa entender? Que a tristeza, ela é passageira. Nós mulheres, né, quando estamos aí nesse período menstrual, por exemplo, nós ficamos com as nossas emoções mais sensíveis. Então pode sim
Pode ser, sim, que nós, assim, de repente fique mais triste nesse período, mais emotiva nesse período. Mas é importante a gente entender que ela passa. Depois amanhã, eu falei, nossa, ontem meu dia foi tão ruim, tava tão cabisbaixo, tava tão chateada, mas hoje é um outro dia. Vamos tentar de novo, vou começar de novo. E uma outra diferença que eu queria ressaltar também, Alane, é a questão do luto, né? Quando uma pessoa morre, gente, é claro que nós ficamos tristes. E é importante a gente entender que cada pessoa reage a esse luto de uma forma diferente. Às vezes, por exemplo, uma perda muito recente que eu tive foi do meu avô. Eu fiquei muito triste, eu chorei muito, né? Por exemplo, assim, durante o dia eu soube logo ao acordar, então eu chorei assim, muito, foi muito, doía no meu corpo, sabe? Doía no meu coração, e isso é normal, gente. Nós precisamos entender que a vivência do luto, ela é saudável. Então, cada um significa isso de uma forma. Agora, quando nós pensamos na depressão, ela é uma tristeza contínua. Ela não passa. E além de ser uma tristeza contínua, ela é uma tristeza muito profunda. Quando eu mencionei para você a situação do meu avô que doía no meu peito, vamos pensar que a depressão, ela é o agravamento de tudo isso. Pensa no dia mais triste que você teve na sua vida. Agora imagina esse dia ser repetido todos os dias da sua vida, da sua semana, do seu mês. Aí nós começamos a pensar num processo depressivo. É uma tristeza, Elaine, que chega a nos imobilizar. No sentido de que eu não faço, não é porque eu não quero, é porque eu não consigo. Então existe essa grande diferença aí, né? Nesse processo de tristeza, de luto e de depressão. E é importante, Carol, ressaltar essa questão que você falou do luto, né? Que o luto, infelizmente, é a vivência de todos nós, né? Sim. Quem ainda não teve uma grande perda, um dia terá, mas. E é um processo muito individual, né? Nós até teremos uma live para falar sobre luto, né? Interessante. Então, é importante a gente também estar atento a isso, né? Sim. Porque às vezes a pessoa perde alguém querido hoje e ali, sei lá, daqui uma semana ainda sente essa dor e a pessoa já entende que talvez entrou num processo depressivo, né? No transtorno depressivo, e nem sempre é isso, né? Então é importante ter esse olhar para você, né? Para que você se entenda, se observe, entenda o momento que você está passando na sua vida. Sim. Né? Então, uma dica importante que a Carol deu aí, acredito que é a gente então prestar atenção na intensidade, né, dessa tristeza, como também no período que ela está aí durante a sua vida, né? Então, é o primeiro passo aí que é importante a gente observar. Algumas pessoas, Carol, durante a semana falaram sobre a questão se o fato, né, de ter desencadeado algo na minha vida. Exemplo, eu almejava muito um emprego e eu fiz uma entrevista e de repente eu não passei nessa entrevista. Né? Se isso, essa frustração das coisas, né? Algo que eu queria muito não deu certo, algo que eu almejei demais e não deu certo. Se isso tem a ver com a depressão. Acho que um minutinho a Carol caiu. Vou tentar colocar ela aqui de novo, só um momento. Só um minuto, pessoal, porque ao vivo acontece isso, né? Pede para ela entrar de novo, mandar o convitinho de novo pra gente. Tá normal, né? Então, só um minutinho, pessoal. A gente já volta com a Carol para falar um pouquinho aí sobre essa intolerância à frustração, né? Sobre esses momentos que às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente gostaria, da forma que a gente almeja, né? Então, só um minutinho que a gente já vai colocar ela aí novamente. Adicionar, vamos lá, a Carol já tá entrando.
Aí, Voltamos. desculpa, não sei o que aconteceu. Acho que Ah, é caiu assim aqui, né? mesmo. Ao vivo tem essas coisas. É. Carol, então vamos falar um pouquinho sobre intolerância à frustração, né? Se isso pode Uhum. ser um fator que desencadeia ou não a depressão. Uma coisa que a gente observa muito hoje, né, é que as pessoas, assim, ó, eu recebo algumas pessoas no consultório que falam assim, ó, e algumas pessoas na vida mesmo, que a gente às vezes conversa, né, troca aí ideias e opiniões, que fala assim, nossa, Carol, a minha vida foi tão difícil, você que já é mãe, né, pode saber também, já ter ouvido essa frase algumas vezes. Nossa, a minha vida é tão difícil, eu não quero que o meu filho passe pelas dificuldades que eu passei. Eu não quero que o meu marido passe pelas dificuldades que eu passei. Só que eu costumo dizer que as dificuldades, elas são necessárias na nossa vida, porque com ela nós aprendemos a resiliência. Eu sou essa mulher que eu sou hoje devido ao meu histórico familiar, devido à minha história de vida, né? Nós temos aí as dificuldades, é claro que nós temos, mas nós nos tornamos pessoas melhores. Agora, esse momento que nós estamos vivendo aí no mundo todo de pandemia, ele trouxe para nós muita dificuldade? Trouxe. Nós precisamos o que diante desse período? Nós precisamos nos reinventar, tentar de novo, fazer diferente, reconstruir alguma coisa, falar, não, desse jeito não vai dar para ser, vou ter que fazer de outra forma. Então, esses períodos de frustração, esses períodos de crise, eles são importantes para nossa vida. E se eu falasse, nossa, fiquei frustrada e agora eu não sou mais uma pessoa feliz e agora estou depressivo? Não. O que aconteceu na sua vida foi que você teve aí uma situação e beleza, ó, não foi bom ou não saiu do jeito que eu planejei, então calma. No dia eu vou ficar irritado? Vou. No dia eu vou ficar triste? Vou ficar bravo? Vou. Mas não vou paralisar. Uma questão muito importante, Elaine, é que nós precisamos compreender as nossas emoções e senti-las. Porque a gente fala tanto de pensar, a gente fala tanto do comportamento e nós falamos muito pouco das emoções. Né? Então, o medo, essa angústia que às vezes nós sentimos, nós precisamos entender as emoções que nós estamos sentindo. E a frustração, ela é natural na nossa vida. Ela é, sim, eu diria, entenda, né, aí no contexto que eu estou trazendo para vocês, mas eu diria que até a frustração ela é saudável. Se a gente for olhar de forma positiva para as situações que nos acontecem. No momento é difícil? Sim, é muito difícil. Mas depois nós conseguimos aí ser resilientes nessas situações. Ótimo. E quando você falava isso, eu lembrava, né? Principalmente se a gente falar um pouquinho aí das crianças, né? O quanto que é importante a gente já pensar numa educação com as crianças a partir disso, né? Sim, sim. Entendendo que a frustração é importante até para o amadurecimento, resiliência dessas crianças também, né? Saber lidar Sim, aí com as situações da vida, os problemas que sempre vão existir, né? Mas sim. o que tem que mudar é a nossa forma de enxergar, de olhar para isso. Então, Isso mais mesmo. uma vez, né? Uma dica aí, mais uma vez, importante, se observar, se ouvir mais, né? Entender aí o que acontece dentro do seu psíquico, né? O que Uhum, acontece dentro do campo das suas emoções, né? uhum, Para que você se entenda, para que você se enxergue, para que você saiba, né? Aos poucos lidar com as situações que a vida apresenta. uhum. Mas afinal, Carol, o que é depressão então, para gente, né, já entrar aí com tudo no tema da nossa live? Ótimo. Então, a depressão ela é esse transtorno mental, né? Caracterizado por essa tristeza persistente. Percebam que não é uma coisa de que eu estou triste hoje e amanhã eu já estou bem, mas é uma tristeza persistente. Uma coisa que a gente precisa observar é a frequência, é a intensidade dessa tristeza e é o grau de prejuízo que ela me traz. Se essa tristeza ela é tão grande, tão intensa em mim que eu não consigo levantar da cama, isso já não é uma tristeza saudável, isso já não é uma coisa normal.
né? Nós precisamos aí ter esse olhar mais cuidadoso. Carol, mas é só tristeza? É só sentir tristeza que eu tenho depressão? Não, é uma perda de interesse pelas atividades que normalmente antes você gostava. Ah, eu gostava de caminhar de manhã. Agora eu já não vejo mais graça nisso. Ah, eu gostava de passear, de brincar com meu cachorro. Ah, isso já não me interessa mais. E acompanhado do quê? De uma incapacidade. É aquilo que eu mencionei anteriormente, né? Eu não faço, não é porque eu não quero, também porque eu não quero, né? Porque eu não tenho desejo, eu não tenho ânimo, mas principalmente porque eu me sinto assim, incapaz de fazer, eu não consigo fazer, né? Realizar atividades diárias que antes era normal, como esse simplesmente acordar que eu falei para vocês, né? Acordar, ir tomar um banho, trabalhar. Então a pessoa ela vai tendo o quê? Um embotamento social, ela vai se fechando cada vez mais nela, ela vai achando assim, vai tendo uma crença muito forte de desvalor, né? Ela não tem valor, ela acha que ela não tem, de desamor também, ela não se sente amada, ela não se ama. Então é um processo assim muito delicado. Percebam as pessoas que estão nos acompanhando agora que não tem como, gente, eu falar que isso é mimimi. Não tem como eu falar que isso é frescura. Uma pessoa que está passando por todos esses processos, não tem como eu falar que isso é falta de Deus, é falta de fé, né? Existe aí alguma coisa que precisa ser olhada. E um dado importante também para trazer para vocês é que esses sentimentos, essas sensações, esse desânimo contínuo, né? Essa falta de vontade de fazer todas essas coisas que eu mencionei, ela precisa ter uma durabilidade aí, e os psiquiatras, né, dizem que no mínimo 2 semanas. No mínimo 2 semanas. Então, se você observar que tudo isso que eu mencionei, falou, parece que eu estou sentindo, parece que eu tenho algumas coisas aí. Então, a nossa orientação para você é que procure uma ajuda profissional, porque realmente é uma coisa que precisa ser olhada com calma, com clareza e um olhar aí de cuidado para a pessoa que está passando por esse transtorno. Legal, Carol. E enquanto você falava, né, eu vinha muito assim ao meu pensamento, que às vezes quando a gente fala de depressão, geralmente a imagem que vem das pessoas é o quê? Uma pessoa que chora o dia inteiro, que fica deitada numa cama, que não quer sair do quarto, só que nem sempre é assim também, né? Sim. Então, uma pergunta também, né, que veio hoje à Sim. tarde é se a pessoa, né, que consegue, por exemplo, ir trabalhar, né, fazer esse contato social de alguma forma, né, cuidar dos filhos, estar ali Sim. com o marido, uma pessoa assim, que nem consegue fazer essas coisas mínimas, ela pode ter depressão. Por quê? Porque às vezes a gente tem essa ideia, né? De que o depressivo é aquela pessoa que fica trancada dentro do quarto chorando o dia inteiro. Uhum. Né? Mas nem sempre a depressão se apresenta dessa forma, né? Uhum. É verdade. E olha só, 71% das pessoas que têm depressão, elas não querem que as outras pessoas saibam. Elas querem esconder. Por que que elas querem esconder? Porque elas têm vergonha, porque elas têm medo do que as outras pessoas vão pensar, do que as outras pessoas vão falar. Então, sim, elas se comportam e tentam agir naturalmente, como se as coisas como se a vida continuasse de uma forma normal. Mas nós precisamos entender que esse sofrimento é um sofrimento interno. Nós precisamos entender que quando a pessoa faz isso, né? E nós temos aí vários exemplos de artistas, de pessoas famosas que trabalham com entretenimento e que tiveram um processo depressivo, né? Então, é só quem tá chorando o tempo todo, é só quem tá se cortando, é só quem está aí nesse processo de embotamento que tem depressão? Não, nós também temos essas situações aí que você acabou de mencionar. Ótimo. E são muitas pessoas, né, Carol? Conforme você falou, deu um São. dado muito interessante para gente aí, 71%. Eu acredito que as pessoas, né, tentam de alguma forma camuflar, mascarar esse seu lado emocional, né? Sim. Então, de alguma forma, a pessoa
tenta continuar as suas rotinas, mas eu acredito que a diferença também está no final do dia, quando a pessoa chega em casa. Acredito que é um cansaço extremamente maior pelas Sim, atividades que ela realizou do que realmente ela sentiria se não estivesse com sintoma depressivo. Porque sim. além, né, da rotina que já pode nos cansar, trazer um cansaço físico, psicológico, ela ainda carrega o cansaço de ter que camuflar os seus sentimentos, as suas emoções, né? Uhum. Então, como você disse, não tem como nós pensarmos que isso pode ser uma frescura, Não. coisa de gente que não tem o que fazer ou de falta de Deus, né? Uhum. Infelizmente também é, agradecer a paróquia de Santana, que também está transmitindo essa live, mas sabemos Uhum. que muitos padres sofrem de depressão, Sim, né? Então sim. não é um, não é dois. E são pessoas que entregaram sua vida para Deus, né? Vamos Uhum. entender. Então, eu me lembro que uma vez uma pessoa me disse assim, que ela preferia, né? Era uma pessoa que já tinha uma depressão, né? De alto Uhum. grau mesmo. E ela falou que, e essa pessoa, inclusive, já teve câncer também. E ela falou: Uhum. olha, eu consegui lidar muito melhor com câncer do que com a depressão. Uhum. Principalmente por isso que nós falamos, porque o câncer, né, no caso dessa pessoa que fez essa partilha comigo, ela diz: o câncer, quando as pessoas me olham, eu falo, nossa, ela tem câncer. Uhum. Automaticamente as pessoas já têm uma compaixão e se colocam no lugar dela. Sim. Agora, quando ela fala que tem depressão, nem todas as pessoas entendem, né? E muitos Uhum. têm esse olhar do qual a gente falamos. O que que acontece, né, Elaine? A gente gosta o quê? A gente gosta de estar perto de pessoas felizes, de pessoas alegres, de pessoas que levantam o nosso astral, de pessoas aí que de repente dirigem a nós uma palavra positiva. E a pessoa com depressão, ela não está nessa condição. Ela não consegue. E aí o que que as pessoas fazem, né? As pessoas se afastam. Não, a Elaine tá muito chata ultimamente, não vou conversar com ela mais não. Ah, não, a Elaine tá muito estranha, credo, você viu? Ah, deve estar passando. E aí se afasta. Faz o movimento contrário, né? Porque a pessoa que está passando por esse processo, ela precisa de uma ajuda, mas não é uma ajuda assim, ó, Elaine, tô te ligando, se você precisar de alguma coisa, você me chama. Você não vai me chamar se você estiver passando por esse processo. Nós não acabamos de falar que mais da metade das pessoas tendem a esconder por vergonha, por medo. Então você não vai me dizer. Então é uma ajuda diferente, é uma ajuda ativa. Eu vou na sua casa. Se nós temos essa proximidade, eu vou na sua casa. Oi, Elaine, tudo bem? Vim aqui pra gente tomar um café. Não precisa falar, oi, Elaine, vim aqui porque eu acho que você tá com depressão. Não. Oi, Elaine, vim aqui pra tomar um café com você, pra fazer companhia pra você. Ah, não, Carol, mas não tô muito afim de tomar café, não. Ah, então vamos assistir uma televisão junto. Mas é mostrar, desculpa, mas é mostrar pra pessoa que você está ali, que você está presente, né? Às vezes você não precisa nem dizer. Às vezes a sua presença, às vezes não, muitas vezes, a sua presença vai ser assim, o melhor presente, a melhor companhia que a pessoa pode ter. Por mais que ela não fale para você, né? Ela não vai te falar que ela não tá passando por esse momento de enaltecer o outro e agradecer o outro, né? Mas saiba que essa companhia é muito essencial nesses momentos. Ótimo. Então já fica a dica, né, para você que convive com alguém aí que tenha esse transtorno depressivo, seja na sua casa, seja no seu grupo de amigos, né? Já fica a dica aí como uma forma de ajuda, né? Além da orientação, claro, da busca de um profissional, mas o que você pode fazer é muito importante. Sim. Carol, antes da gente frisar mais um pouquinho sobre os sintomas, que é Uhum, importante, uhum. né? Chegou uma pergunta aqui. Uma pessoa que todas as noites, em especial, sente uma tristeza muito profunda. Durante o dia passa bem, mas começou a anoitecer, ela sente essa tristeza, esse baixo astral. Pode ser um sintoma, um indício, um início de depressão? Ótimo. Aí nós precisamos observar umas coisas, né? Primeiro eu queria dizer, olha que interessante, nos dias nublados,
nos dias mais fechados. Sabe aquele dia que não tem o sol? Aquele dia que você acorda, nossa, que dia feio. Nesses dias as pessoas elas têm a tendência a ficar mais tristes. A ficar aí mais, nossa, que dia ruim. Ai, hoje... É claro que a gente não fala dessa forma, né? Mas só fazendo uma brincadeira aí de pensamento, é como se a gente falasse, ai, que dia ruim, hoje não é um dia bom para ser feliz. Então, nos dias que tem aí, né? Principalmente em países, em lugares que essa frequência de dias frios é mais alto, o nível de depressão das pessoas nesse lugar é mais elevado. Então, é uma observação importante para a gente fazer. Quando chega a noite, as nossas obrigações, as coisas que a gente tinha que cumprir no dia, já foram feitas, eu já trabalhei, eu já fiz aí as minhas atividades, e agora é que chega. Estou eu mesma e eu. Não tem mais ninguém. E é aí que é o X da questão, né, Elaine? É aí que é o X da questão. Então, qual seria a minha orientação, né, para essa pessoa que perguntou, fez essa pergunta muito interessante? Primeiro, observar a frequência disso. Quanto tempo isso está acontecendo com você? Segundo, qual é o grau de prejuízo que isso tem trago para a sua vida? É uma tristeza, todas as noites eu fico triste, é uma tristeza que me deixa aí realmente... vem acarretada de todas essas outras sensações e sentimentos de incapacidade, perda desse desânimo intenso. Então, é uma coisa que precisa ser observada. A frequência, a durabilidade e o grau de prejuízo. Ao fazer essa autoobservação, se a pessoa vê assim, nossa, olha, realmente tá maior do que eu imaginava, é necessário buscar uma ajuda profissional, né, Elaine? Nós aqui como psicólogas precisamos deixar isso bem claro, que essa live é uma live informativa. Não significa que você está com depressão, ouviu a live, curou da depressão. Tô feliz, não tenho depressão mais. É uma live informativa. Observei. Não, eu tô achando que eu estou passando por esse processo. Então, vou fazer a procura aí de uma ajuda profissional. Não sei se eu consegui responder essa pessoa que perguntou. Ótimo, com certeza. É isso mesmo, Carol. E a importância é essa, gente, se observar, entender frequência, intensidade, né, recorrência. Uhum. Então, isso acredito que, né, para a maioria dos transtornos, nós já falamos de ansiedade, também demos essa dica, e a maioria dos transtornos é importante se observar. Então, você fazer essa autoobservação é muito importante. Sim. Carol, vamos falar então um pouquinho aí dos sintomas, né? Você já deu uma breve introdução, mas acredito que é importante a gente frisar aí como se sente, né, uma pessoa que tem depressão, se existe alguns tipos de depressão, se existe graus diferentes, né? Mas vamos frisar um pouquinho aí nos sintomas. Nos sintomas. Sim, pensando, a gente já falou, né, um pouquinho sobre os sintomas, mas a gente pode entender que essa tristeza com humor muito depressivo é um sintoma muito característico aí da depressão, né? Essa perda de interesse pelas atividades, aquilo que te dava prazer, você não tem mais vontade de fazer, né? Você é um desânimo contínuo, porque assim como a tristeza, como tem dia que a gente tá mais triste, tem dia que a gente tá mais feliz, o desânimo também é assim. Tem dia que eu tô mais animada, tem dia que eu não tô. Mas se isso é recorrente, eu preciso observar. Alterações no apetite, ou eu fico com muita fome e começo a comer demais, ou eu não quero comer mais. Eu não tenho vontade de comer. Então perceba, tudo aquilo que é extremo, né, Elaine? Tudo aquilo que é demais ou é de menos, a gente precisa olhar para isso. Não tá certo, tem alguma coisa aí. Problemas também ao dormir. Ou eu não tô conseguindo dormir, passando aí pelo processo da insônia, ou eu quero dormir o dia inteiro se eu pudesse, né? A caracterização da baixa autoestima, né? Essa crença aí de desvalor e desamor muito grande, quando eu acho que eu não tenho valia, quando eu acho que as pessoas aí não me amam, eu não tenho aí esse sentimento por mim e também não vejo as pessoas em contrapartida tendo também. Uma dificuldade de pensar mesmo, se concentrar.
Porque nós temos aí os neurotransmissores e quando a pessoa ela está passando por esse processo depressivo, existe uma alteração, né, nas nossas sinapses, em todo esse processo aí cerebral. Então a pessoa ela tem dificuldade de concentração, ela tem dificuldade de memorização. Às vezes a gente está conversando, você me fala uma coisa, eu falo assim, o que você acabou de me dizer mesmo, Elaine? Né? E em casos assim mais extremos e mais fortes desse processo depressivo, nós temos também a ideação suicida, né? Que nós vimos que não é pouco, né? Que não é uma coisa aí que a gente tem que falar assim, ah, não, acontece com poucas pessoas. Nós vimos que no ano nós temos aí 800 mil pessoas que infelizmente chegam a essa situação. E uma coisa que eu queria mencionar também, Elaine, é que assim, às vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa que chegou a esse ato, né, de cometer o suicídio, a gente fala assim, nossa, olha só, o que essa pessoa fez? Destruiu a vida dela. Pessoas assim, às vezes até que tem esse cunho religioso, fala assim, olha, essa pessoa vai para o inferno porque ela fez isso. Mas nós precisamos entender que quando a pessoa chega a esse estado, é justamente o contrário que ela quer. Ela quer se livrar de tudo aquilo que ela não está aguentando mais. Que aquilo chegou num ponto onde para ela a única solução é acabar e acabar, infelizmente, dessa forma. Nós temos sim, né, alguns tipos de depressão, o transtorno depressivo maior, a depressão bipolar, a distimia, que são algumas subdivisões, vamos dizer assim, da depressão, né? E esses são os principais sintomas que nós temos. Só uma coisa que eu queria ressaltar com vocês, eu falo demais, né, Elaine? Você pode me interromper, viu? Não, tá ótimo, a gente tá amando. Só uma coisa que eu queria ressaltar com vocês. Carol, tem idade para ter depressão? Não tem idade para ter depressão. Não tem idade para ter depressão. Então, você está me dizendo, Carol, que crianças podem ter depressão? Infelizmente, sim. Né? E nós precisamos entender que essas crianças que passam por esse processo, a gente não pode negligenciar. Eu não posso falar assim, ó, é porque, tadinho, mudou de cidade, tá uma nova adaptação, não tá conseguindo. Não, gente, por favor, vamos ter aí esse olhar muito atento. Acontece que os sintomas que a criança apresenta, às vezes é diferente dos sintomas que os adultos apresentam. Por exemplo, um sintoma muito recorrente na depressão infantil. A criança ela fica com muito medo de ficar sozinha, de ficar no quarto dela sozinha, por exemplo. Ou a criança ela começa a chorar de maneira assim muito frequente, de maneira muito intensa. Aí o que as pessoas falam, Elaine? Nossa, olha que criança mimada. Né? É muito chorona. Nossa, muito chorona. Ah, sabe o que essa criança precisa? Essa criança precisa de um coro. Essa criança precisa da mãe e do pai. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado nisso, porque é muito além, né? As crianças elas começam a apresentar uma dificuldade escolar, porque afinal de contas eu não falei que atrapalha a nossa concentração? E aí lá na escola, o que exige das nossas crianças, gente? Concentração contínua. O tempo todo o professor, os colegas estão ali dando informações, então essa criança começa a apresentar essa dificuldade escolar, um isolamento, não quer mais ficar com os colegas, não quer mais ficar aí no ambiente familiar. E tem tratamento, Carol? Tem tratamento, né? Nós temos diversos psicólogos que fazem o atendimento infantil, então é necessário saber que, gente, tá muito diferente, é uma coisa muito importante. Tá muito diferente. Uma criança que era muito espivitada, muito alegre, muito saltitante, de repente parece que é outra criança. Né? Às vezes a gente ouve falar assim, não parece que é o meu filho mais. Ou o contrário, às vezes era uma criança muito botada e agora tá aí super serelepe, uma alegria que chega a ser uma euforia, né? Então, se tem essa discrepância, era de um jeito, era X, era A e virou Z, muito diferente, precisa ser olhado com isso de uma maneira bem cautelosa.
Ótimo, e eu acho importante também, Carol, a gente ressaltar a importância das famílias, os responsáveis, pai, mães, avós, criar dentro de casa esse clima favorável para que a criança fale com tranquilidade de suas emoções. Ótimo. Né? Porque, às vezes, né, como a gente está falando desde o início, o quanto que a vida é corrida, então o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, chega em casa, tem que fazer janta, tem que fazer dever, tem que ajudar nisso, tem que limpar a casa e depois já põe criança para dormir e amanhã já é outro dia. Então não cria esse espaço, esse momento para que as crianças falem sobre elas. Sim. Né? Então, a importância de fazer o mínimo. Como foi o seu dia? Ah, foi bom. Não é foi bom? O que aconteceu de fato? Sim. Com quem você conversou? O que a professora te disse? Que brincadeira você fez com seus colegas? O que você sentiu? Né? O quanto que é importante a gente perguntar para as crianças a respeito do sentimento delas. Não é só contar ali uma realidade que ela teve. Ah, eu brinquei de jogar bola com o meu coleguinha. Como que foi essa brincadeira? O que você sentiu? O que aconteceu? Né? Então, é uma forma que nós temos, porque como a Carol disse, a criança expressa as suas emoções de forma diferente dos adultos. Então, é importante já desde criança nós criarmos a cultura de que as crianças possam falar, né? E não guardar os seus sentimentos. Então, onde que ela pode encontrar isso? Dentro de casa, com você, pai, mãe, tio, avó, não sei, né? Quem convive com essa criança. Mas proporcionar a ela esse espaço onde ela pode falar das suas emoções, sentimentos com tranquilidade, né? Sem olhar de julgamento. Então, isso é muito importante a gente ressaltar também. É verdade, compartilhando com vocês uma vivência desse período de quarentena. Eu sou professora, né, também, como eu mencionei aí para vocês, e a gente recebeu, Elaine, inúmeros relatos de crianças falando assim, que tem um lado bom na quarentena, tia. Ah, tem um lado bom? E qual que é o lado bom da quarentena? É que o meu papai e a minha mamãe tá comigo. Então, olha como isso é forte, né? Isso chega até a me emocionar no sentido assim, gente, as nossas crianças, elas estão carentes, não é de tecnologia, não é de presente. As nossas crianças, elas estão carentes de afeto, de cuidado. E nós sabemos, Elaine, como psicólogos, como cristãs, o quanto é importante esse ambiente familiar. O quanto as nossas crianças, elas são plantinhas, né? E para que o ipê, por exemplo, eu gosto muito dessa árvore, eu acho ela muito bonita. Só que para que ela possa florir em uma época do ano e de longe a gente consegue enxergar o ipê quando ele está florido. Ele precisa ser o quê? Plantado, regado e cultivado. Então é importante, muito importante a gente ter esse olhar para a família, né? Verdade, muito importante. E só antes da gente fechar esse tema de sintomas, Carol, a gente passar para o tema, né, de como sair de tudo isso. Sim. Um mito, né? Já comecei falando que é mito, né? Eu ia te perguntar se é mito ou verdade, mas não aguentei. Já comecei falando que é mito. Sem problema. Quem fica falando que vai suicidar, não suicida. Porque quem quer vai lá e faz. Quantas vezes a gente ouviu isso? Aquela famosa frase, o cão que late não morde, né? Nós precisamos, isso é um mito muito grave, né? Porque aí a gente fala assim, ó, não tá falando, não vai fazer. Ah, tá falando, não vai fazer. E aí chega um dado momento que a pessoa faz. E aí aquela pessoa que não estava acreditando, fala, nossa, a culpa é minha, afinal de contas eu não ouvi. E aí geram outras coisas, né? Que o cuidador se sente culpado diante dessa situação. Então, gente, isso é um mito muito real. Por isso eu volto a reforçar com vocês. Se você está passando por esse processo, ou se você conhece alguém que está passando, essa pessoa não precisa nem ser seu amigo, se for um conhecido seu. Se for uma pessoa que você viu uma vez no serviço e você descobriu que a pessoa está passando por esse processo, faça o que você pode. Se o que você pode fazer
é orientar a pessoa a buscar uma ajuda profissional, faça. Se o que você pode fazer é aquele exemplo que eu dei, né, inicialmente, essa ajuda ativa, vou na sua casa, tomo um café com você, fico do seu lado, não preciso falar nada não, mas fico do seu lado, faça a sua parte e não acredite nessa frase, porque sim, é um grande mito e um mito doloroso, né? Porque muitas pessoas acreditam e acabam sofrendo a consequência devido a isso. Exato. E é importante ressaltar dentro desse mito, como a Carol falou, né? A pessoa tem essa perda da energia, né? Então, às vezes, ela não suicida porque ela nem consegue fazer isso, né? Mas um dado momento que ela recupera ali um pouquinho a energia, ela pode sim, né? Porque uma dos sintomas não é só o ato do suicídio em si, né? Tirar a própria vida. Mas é pensamentos suicidas, né? De que eu gostaria de morrer, como a Carol disse, né? A morte como o fim do meu sofrimento. Então, são pensamentos que podem levar, sim, né, a cometer o ato do suicídio. Então, a gente, que é amigo, família, vizinho, tem que estar atentos a essas falas, né? Que não são em vão, não são à toa. E às vezes, Helena, a pessoa nem vai falar assim, ó, nossa, que vontade de morrer. Às vezes a frase não vai ser assim tão clara. Às vezes a pessoa vai falar assim, nossa, eu acho que essa casa aqui ia estar melhor sem mim. Ou eu acho que a pessoa ela começa a se despedir, né, das outras pessoas. Ah, aqui foi muito bom. Às vezes no serviço, né? Nossa, foi muito bom, viu, gente? O nosso trabalho hoje. Sou muito feliz por ter vocês. Então a pessoa ela dá alguns sinais, né? Falar que ela faz isso do nada, quem nada é peixe, né? Do nada não. A pessoa ela dá alguns sinais para nós. Então nós precisamos aí ficar com as nossas anteninhas ligadas, porque às vezes ela não vai falar essa frase: eu quero morrer, eu vou cometer o suicídio. Mas entre linhas, ela está te dizendo: estou precisando de ajuda. Por favor, né? Verdade, Carol. Então, as pessoas que estão nos assistindo, que identificaram, né, com esses sintomas, ou que até já receberam um diagnóstico de depressão, como que seria aí a nossa dica de como que ela pode vencer tudo isso, né? No finalzinho nós vamos falar das ajudas profissionais, pode buscar, vamos indicar especialistas para isso, né? Não nomes, mas especialidades. Sim. Mas como que a pessoa, né, que já entendeu aí, já recebeu esse diagnóstico, o que que ela pode fazer para sair disso, para tentar melhorar, para vencer tudo isso? Ótimo. Bom, primeiro a gente precisa entender que existe um tratamento, né? E esse tratamento, ele não inclui uma coisa específica, não é uma coisa só. Mas é um tratamento onde a soma de várias coisas, de vários profissionais, de várias atitudes, de várias situações, vai aí levar a pessoa a uma melhora desse processo depressivo. Então aí nós temos pessoas que estão com depressão que precisam fazer o uso de medicamento? Sim. E muitas pessoas têm preconceito, né, com relação, vou ficar viciada no remédio. Esse negócio vai ser ruim. Mas, gente, existem pessoas que estão passando por depressão que a terapia auxilia, claro, mas que é necessário fazer aí uma ajuda medicamentosa. Então, é necessário ir ao psiquiatra e fazer o uso de medicamentos. Uma coisa que eu queria ressaltar com relação ao medicamento é que um medicamento para depressão não é uma dipirona. Quando eu tô com dor de cabeça, eu tomo remédio para dipirona, deu meia hora, se não melhorou, eu tomo outro, e aí melhora. Mas os medicamentos aí para depressão não é assim, gente. Porque ele leva um tempo para que o nosso organismo assimile esse medicamento. Pode ser que o primeiro medicamento não dê certo para mim, e aí eu preciso trocar de medicamento. E a grande questão é que os efeitos para melhora, eles têm esse tempo, né, para que o nosso organismo reconheça, só que os efeitos colaterais não. Então, às vezes as pessoas começam a sofrer os efeitos colaterais do medicamento, aí o que faz, Elaine? Não vou tomar isso aqui mais não. Em vez de me ajudar, tá me piorando. E aí complica mais ainda o tratamento, né? Então, precisa, sim,
às vezes do uso de medicamento, a terapia, ela é essencial para esse processo, porque o contrário também é muito delicado, né? A pessoa que só faz o uso de medicamento e não faz a terapia. Então aí também nós temos uma outra via delicada, né? Nós sabemos que a terapia é o lugar ali onde a pessoa, ela pode ser ela, se ela quiser. Eu já tive situações em que o paciente chorou a sessão inteira e depois não quis falar nada. Mas ali era ele estava se sentindo acolhido ali. Então, o processo psicoterápico é muito importante também. Incluir atividades físicas. Muitos estudos comprovam que a atividade física não é apenas estético, gente. Não. Já passamos dessa época, né? A atividade física, ela estimula aí vários hormônios que nós sabemos da importância que ele tem aí para a nossa vida. Incluir atividades aí prazerosas para o meu dia, isso tudo nos auxilia. Ter uma boa conversa, saber que você tem pessoas ali próximas a você que pode te auxiliar, que pode te ajudar. E uma grande questão, às vezes a pessoa que está passando pelo processo depressivo, ela não tem forças, como nós já mencionamos. Ela não tem força para buscar. Ela não tem força para fazer uma atividade física. Eu não quero nem levantar da cama, como que eu vou fazer uma atividade física? Então, o que nós precisamos entender? Tá bom, vamos dividir essas tarefas em microtarefas. Eu não consigo nem... Eu não vou fazer atividade física, cara, eu não consigo nem levantar da cama. Tá, então hoje eu vou tentar levantar da cama e eu vou tentar fazer diferente. Eu vou tomar um banho bem gelado. E eu vou ficar ali um tempo no chuveiro, vou tomar um banho bem gelado, vou respirar e vou tentar ver de uma forma diferente. Ah, não, Carol, não consigo. Tá bom, então vamos pensar. E isso tudo o terapeuta tem esse auxílio, né, Elaine? Porque a gente está falando de diversas formas, mas a gente está falando de uma forma geral. Mas para cada pessoa é aí necessário um tipo de olhar, um tipo de tratamento específico. Então essas são aí algumas das coisas que nós precisamos fazer para que essa depressão, para que a pessoa possa conseguir vencer, né, essa depressão. Ótimo. Eu penso também, né, a gente fazer aí uma análise, quando eu falo do pensamento, no sentido assim, às vezes, quando a pessoa está nesse momento depressivo da vida, às vezes quando ela olha, por exemplo, o passado, né, isso pode talvez trazer mais depressão, né, sentimentos de culpa, de rejeição, enfim. Mas também, quando a gente olha para o nosso passado com mais prudência, ele também pode trazer fonte de bem-estar, né? Sim. Com certeza, vivemos talvez momentos felizes com família, com amigos, na vida profissional, na vida social, enfim, né? Uhum. Então, também a gente tentar, né? Trazer, né? Como a Carol disse, para cada pessoa de uma forma, mas tentar trazer aí no campo dos nossos pensamentos algo que também foi saudável, foi legal, para que isso também te motive, né? A buscar essas pequenas coisas, que é as mudanças na rotina mesmo. Sim. E ajuda profissional, como a Carol falou, imprescindível, né? O quanto é importante. Seja lá, primeiro, né, o seu psicólogo, entendendo que precisa dessa terapia medicamentosa, buscar o psiquiatra, que isso é muito importante. Hoje nós temos a medicina aí ao nosso favor, né? Sim. E aos poucos você se observando, trabalhando com você consegue sim ficar livre, né, dos medicamentos. Sim. Temos história de quantas pessoas, né? Mas importante e necessário fazer o tratamento da forma correta, né? Quem vai falar para você é hora de diminuir, é hora de parar, é um médico especialista. Sim. Então não somos nós, né? Então isso é muito importante. Carol, já estamos chegando ao fim, como passa rápido, né? Nossa, super! Foi uma delícia a conversa. Muito bom. Vamos falar aí algumas considerações finais, algo assim que você acha importante, né? Ainda sobre esse tema, o pessoal que está nos acompanhando aí. Ótimo. Bom, uma coisa que eu queria deixar aí de consideração final para vocês é que vamos entender que isso não é frescura. Então, quem nos acompanhou já sabe e não pode mais usar essa frase, combinado, gente? A gente não pode mais usar essa frase. Segundo ponto,
a importância do autocuidado. Porque quando eu começo a ter o autocuidado, eu começo a observar e a saber aí o quanto eu estou boa, o quanto eu não estou e de repente se eu preciso procurar uma ajuda ou não. E uma terceira coisa que eu queria mencionar para vocês, a pessoa que está passando por esse processo depressivo, é muito importante ela fazer uma rede de contatos. Por que uma rede de contatos? Porque às vezes eu vou ter aí uma crise muito intensa da minha depressão, vou ligar para minha mãe, ela não vai me atender. Então, eu tenho só a minha mãe na minha rede de contatos? Não. Na minha rede de contatos eu tenho a minha mãe, eu tenho um amigo do trabalho, eu tenho uma pessoa, se eu frequento a igreja, eu tenho uma pessoa da igreja. Eu tenho, por exemplo, eu sempre coloco na rede de contato dos meus pacientes o número do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, 188, que se você precisar tem ali 24 horas pessoas para te atender. Então é importante fazer essa rede de contatos, saber que isso não é frescura e saber da importância do autocuidado. Queria agradecer, Elaine, por esse convite, foi muito bom poder aí dividir um pouquinho com vocês e gratidão, viu, pelo convite. Imagina, Carol, nós que agradecemos, né? Como você falou, foi um bate-papo maravilhoso. Espero que tenha ajudado aí, né, a vida de muitas pessoas, né? Repito, é um assunto que ou está dentro da nossa casa, ou a gente conhece alguém do trabalho, ou um amigo. Eu trabalho, né, com psicologia organizacional em RH. E posso falar o número de pessoas que são afastados do trabalho por depressão. Então, não é um, Sim. Não é dois, né? Então, é um Sim. grande número de afastamentos que nós temos. Então, pessoas que são aí, né, infelizmente, afastadas até de atividades prazerosas, seja o trabalho, enfim, por conta de um assunto tão importante. Carol, eu queria que você deixasse seu contato mais uma vez, Facebook, Instagram, pessoal que talvez, né, como ela disse, ela é psicóloga clínica também, às vezes você, né, tem dúvidas ou gostaria de marcar uma sessão, alguma coisa, como que te acha aí nas redes sociais? Ótimo. Meu contato aí, tanto no Instagram quanto no Face, é psicóloga.carol Tavares, Carol com K, tá bom? Psicóloga.carol Tavares. E o meu telefone para contato é 988235701. Vou repetir. 988235701. Lá no Instagram, como eu mencionei inicialmente para vocês, eu faço um trabalho assim bem interessante no sentido de levar para as pessoas esses conteúdos. Porque eu gosto muito disso, né, Elaine? Por isso gostei muito do seu convite. A gente não tem que deixar a psicologia fechada aqui no consultório, fechada lá no RH, fechada lá na escola, né? A gente precisa levar para as pessoas essas informações que são muito pertinentes aí para o nosso dia a dia. Então, mais uma vez, gratidão por esse convite. Obrigada, Carol. Quero agradecer, né, a todos vocês que acompanharam essa live. Vou ter que mandar um abraço pro meu irmão, porque ele ficou bravo na live passada, porque eu não agradeci por ele ter entrado. Então, tô vendo que ele entrou e assistiu direitinho. Wagner, um beijão pra você, viu? Edilane também, né? Então, que todos vocês tenham uma ótima noite. Vamos encerrar com uma oração também, agradecendo ao nosso Senhor, à Virgem Maria, por essa live. E mais uma vez colocando, né, no coração de Nossa Senhora todas as pessoas que sofrem ou que convivem com alguém que tenha depressão. Então vamos colocar, né, no coração da Virgem Maria, rezando essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, meus queridos. Ótima noite. Carol, você receberá novos convites para essa live cá entre nós. Obrigada, muito obrigada. Mandar um beijo aqui, ó. Minha mamãe estava acompanhando a gente. Um beijo para todas as pessoas que estavam nos acompanhando.
É, Ai, que bom, Renata. Te esperamos com as outras lives, que vai ter mais Carol, viu? Um beijo, querida. Fique com Deus. um beijo, tchau. Tchau.